É isso aí, torcida do Fluminense. Acabou agora há pouco o Internacional e River. Vitória da Inter de Milão por 2-0, que infelizmente colocou a Inter no caminho do Fluminense. Pessoal, o Flusão vai enfrentar nada mais, nada menos do que um dos finalistas da Liga dos Campeões. Pessoal, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro conteúdo. De final. Uma correção alertada pelo nosso sempre brilhante Luciano Melo. Sim? Eu, no lugar de dizer que o Fluminense ia enfrentar o Monterrey até os 70 minutos do jogo River-Inter, falei durante 70 minutos. Não foi durante 70 minutos, que no início do jogo não era essa a situação. A partir do segundo gol do Monterrey nesse jogo e até a Inter fazer o gol, era o Monterrey. Depois voltou a ser a Inter. É isso aí. O torcedor do Fluminense chegou a sonhar com o Monterrey ali, à medida que o gol pouco, da Inter de Milão não saía, né? Abraço, Clóvis, São José do Rio Preto, Clovão. Beijo, é nóis. Que você tava aí, né? Nem prepara, aí no cara. intervalo, assim. Vamos mostrar o chaveamento. Ó, esses são os jogos das oitavas de final. Faltando definir os primeiros colocados, né, de G e H, tá? Em termos de clubes estrangeiros, talvez esse seja o primeiro resultado que pesa mais o lado esquerdo do que o lado direito. O lado esquerdo estava pesado por causa de Palmeiras e Botafogo, né? Os brasileiros. Mas Benfica, Chelsea são times que hoje não são a primeira prateleira, para usar esse termo da moda, né? A Inter, sim, acabou de jogar uma final de Champions. Porque do outro lado caiu Bayern, caiu PSG. Os mais fortes estavam pesando para o lado direito, para o lado do Flamengo. E agora, para o lado de Palmeiras e Botafogo, foi a Inter. A ver o que vai acontecer amanhã, porque pode, por exemplo, né, Mansur? Aí sim. Ter, nesse confronto, caso aconteça alguma zebra, pode ter um PSG e Real Madrid. Né? Primeiro PSG. Contra o segundo. PSG não. Pode ter um Manchester City e Real Madrid. Pode. Né? Caso um fique em segundo lugar e o outro em primeiro. Porque amanhã tem 3 pesos pesadíssimos para definir em que lugar eles vão da chave, né? É isso. Real Madrid, Juventus e Manchester City. O que é certo é que um desses confrontos será pesadíssimo. Né? Sim. Porque Juventus vai enfrentar certamente... O Real Madrid classificando vai pegar ou o Real Madrid ou Exato. ou o Real Madrid Juventus vai pegar uma pedreiraça aí nas oitavas de final. Então esse é o chaveamento, né? A gente falava aqui ontem, o caminho para Botafogo e Palmeiras ficou mais acessível para se pensar numa semifinal, pelo menos. Né? Porque quem passar de Palmeiras e Botafogo pega um adversário que dá para sonhar com vitória, né? É um sonho bem possível, contra Benfica ou Chelsea. Então, dá para imaginar Botafogo ou Palmeiras chegando, de repente, na semifinal. Confesso, sei que vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas fiquei um pouco confortado com esse confronto Palmeiras e Botafogo. Você estava me explicando aqui, tendo a concordar. Eu estava com medo de uma... Porque a gente conseguiu ver um engajamento das pessoas, o brasileiro curtindo o torneio. Sim. Imagina, seria ruim uma saída em massa nas oitavas, né? Pelo menos agora a gente tem a certeza que alguém... Não estou dizendo que o Flamengo já perdeu para o Bayern, nem que o Fluminense perdeu para a Inter. É que eles não vão ser favoritos nesse jogo, não preciso explicar por quê, né? Embora você sabe que eu tenho um sentimento com essa relação, E eu quero especialmente falar sobre o que foi essa fase de grupos dos clubes brasileiros. Trazendo o Fluminense como exemplo, né? O jogo que aconteceu hoje, para mim o pior desempenho de um clube brasileiro até aqui na Copa do Mundo de Clubes, né? Acho que foi o pior jogo, não, Mansur? Há alguma contestação? Não, para mim a única preocupação que fica na fase de grupos do Fluminense, a preocupação que fica, é que eu tive a sensação que ele foi piorando ao longo do processo. Exatamente. Ele fez um jogo muito bom contra o Borussia Dortmund, ele fez um primeiro tempo bom contra o Ulsan, apesar de ter ido para o vestiário perdendo o jogo, fez um segundo tempo, para mim, bem ruim quando virou o jogo, mas taticamente, tecnicamente, bem ruim, taticamente, especialmente, bem ruim, e hoje fez um jogo muito ruim. Mas, no todo, a minha sensação é que os brasileiros jogaram melhor quanto maior era o desafio. Isso eu ia falar agora, porque até lá na minha conta no Instagram, eu fiz um textinho lá, porque eu estava pensando sobre isso. Deixa eu ver aqui, que eu não vi ainda, eu vou olhar aqui para ver. Olha aí, Alex, ao final do jogo do Fluminense, estava pensando na primeira fase, e vejamos, o melhor jogo do Flamengo na fase de grupos foi contra o Chelsea, disparadamente. O melhor jogo do Fluminense na fase de grupos foi contra o Borussia Dortmund, também disparadamente. O melhor jogo do Palmeiras na fase de grupos foi contra o Porto, também com sobras. E o melhor jogo do Botafogo na fase de grupos, com características diferentes, é verdade, mas foi contra o Paris Saint-Germain. Embora 2 desses times não tenham vencido os seus adversários. Foram empates contra a Borussia Dortmund, do Fluminense, e empate do Palmeiras com o Porto. Contra adversários mais comuns e menos potentes na teoria... E com mais obrigações de mandar no jogo? Isso.
com obrigações para ser protagonista, os brasileiros tiveram desempenho bastante abaixo. Já aconteceu tantas vezes isso no Mundial do modelo tradicional. Semifinais mais duras do que a gente esperava, com mais sofrimento. É verdade. Agora, surpreendeu, não sei bem se é a palavra, surpreendeu, mas não chama a atenção o quanto os nossos times não conseguem ser protagonistas contra adversários teoricamente inferiores? E mais, não há uma carência ou uma falta de ideias, não sei se é bem esse o termo, para que quando os brasileiros precisam assumir o controle do jogo, façam de uma maneira mais fluida, para que os lances aconteçam de maneira mais natural, para que o time domine o jogo com de maneira mais ampla, sem sofrer tantos sustos, sem dar tanto a bola para o adversário, sem ver o adversário muitas vezes com posse de bola maior do que você próprio, sem fazer com que o teu goleiro tenha de trabalhar o tempo todo tenso, porque me incomoda um pouco, sinceramente. Sim. Eu esperava, depois de ver grandes atuações contra times europeus, eu esperava que os brasileiros tivessem um pouco mais de tranquilidade e, principalmente, apresentassem um futebol mais vistoso, de mais qualidade contra os adversários de menor porte. Isso aqui, não aconteceu. Não, estou olhando até um número aqui para te falar. Eu entendo a sua colocação. Eu entendo Agora, eu acho que tem casos e casos. Assim. A gente está falando de 4 times, né? Uhum. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. Eu acho que o Flamengo foi ele mesmo contra o Esperance. Foi. Contra o Esperance, sim. Controle total. Isso. E não tinha muito mais o que ele fazer naquele jogo, né? Controlou, marcou os gols, ganhou o jogo sem ser incomodado. Isso, contra o Esperance, sim. E contra o Chelsea, por mais que num jogo de 2 times de peso, você eventualmente possa se beneficiar de alguns espaços, eu acho que o Flamengo não deixou a bola com o adversário, se defendeu para contra-atacar. O Flamengo dividiu o jogo e controlou o jogo em muitos momentos. Igualou posse. Contra o Chelsea. Contra o Chelsea. Ah, sim. Não, contra o Chelsea foi muito melhor. Não, é porque assim, porque eu tinha... Porque, às vezes você está diante do... O que me incomodou, por exemplo, no Flamengo foi o terceiro jogo. Apesar de toda a situação de já... classificado, o time reserva, mas também foi um reserva que todo mundo está acostumado a ser titular, 4 bolas na trave, né? Sim. Enfim, o Flamengo também dominou, também teve iniciativa e criou oportunidades suficientes para ganhar. O Palmeiras, eu acho que a avaliação ela pode se dar por outro jeito. O Palmeiras, para mim, foi ruim para mim contra o Inter Miami, especialmente sem bola. Foi. Ele não conseguiu. Agora, o Palmeiras não é um time que está moldado para controlar o jogo a partir de acúmulo de posse. As características são outras de jogo. O que me incomodou dos brasileiros foi o baixo desempenho contra os pequenos. Por mais que tivessem vencido a maior parte dos confrontos, mas não foi um futebol que tenha um mínimo de conforto, assim. Exceção até do Flamengo no jogo contra os Esperance. É que isso, para mim, não revela uma incapacidade crônica de ser dominante. O jogo ficou muito vivo o tempo todo. Mas não é nem somente ser dominante ou não. Aí tem a leitura que eu faço e aí para a gente poder, de repente, pensar e refletir. Eu acho que Palmeiras, Botafogo e Fluminense agora, a questão de ser dominante ou não é uma coisa. Agora, não jogar bem como eles podem jogar, eu acho que eles tiveram isso, muito mais do que o Flamengo. O Flamengo, eu concordo que ele teve o seu nível diante de todas as características. Foi um jogo cômodo para o Flamengo. Isso, mas ele conseguiu fazer pouco. Os outros times não. Né? Para fora desses confrontos de peso, realmente, eu acho que acabou faltando um pouco. Futebol não é uma ciência exata. Puta, eu joguei muito bem contra o Chelsea, eu vou ter que... Lógico que essa parte teórica diante do jogo você tem que dominar. Eu não posso pegar o Fluminense, fazer o jogo que fez contra o Borussia e não fazer aqui contra o Mamelodi, né? Mas é algo que no futebol, eu não sei, é coisa que a gente não sabe explicar. Então, mas o curioso se fosse uma coisa atípica, só o Fluminense não jogou bem contra o Mamelodi, os outros jogaram bem contra os outros adversários teoricamente mais fracos. Mas não, a coincidência é que todos enfrentaram muitos problemas contra os mais fracos, assim, não conseguiram fazer jogos dominantes, absolutamente dominantes, assim, né? Tirando de novo o Esperance com o Flamengo.
Isso me chamou a atenção. Eu esperava que os brasileiros tivessem um protagonismo maior contra esses times durante os jogos, né? A gente vai falar, não, todos classificaram, 2 em primeiro lugar, tá ótimo, né? Dentro do que a gente imaginava. Isso mostra que cada jogo, em cada momento, em cada fase, ele pode trazer algo. Você pega o Fluminense hoje, que optou por um time mais forte, fisicamente ele não conseguiu efetuar o jogo, ser tão eficiente ao ponto... O Mamelodi conseguiu jogar muito, né? E isso é um ponto que você fala, poxa vida, eu aprendo aqui o que eu vou fazer. E o Fluminense naturalmente sofreu por não ter Thiago Silva e Ganso pela questão da posse de bola. Então ele ficou mais preso a uma marcação do Mamelodi, concorda, Mansur? Ele sofreu nesse sentido um pouco mais. Ele sofreu para tirar a bola do Mamelodi. Isso, sofreu para tirar a bola. Isso foi o grande ponto. Mesmo com seus 3 volantes daquele jeito, com o Canóbio, com tudo. Eu até achei a atuação do Fluminense... Por exemplo, o jogo hoje... A gente tá... Porque quando a gente fala assim, os times brasileiros estão tendo uma dificuldade contra times mais frágeis, porque isso logo induz ao seguinte raciocínio. Em tese, eles teriam que assumir a posse da bola e criar espaço. E como eles, entre aspas, são melhores reagindo do que propondo, eles estão tendo essa dificuldade. Só que os jogos não contam para mim essa história. O Fluminense, por exemplo, hoje. Para mim, o Fluminense fez um jogo sem bola, muito ruim quando ele tentou subir a pressão. Ele subia a pressão atrasado o tempo inteiro, sem conseguir ler o que acontecia às costas dos homens que pressionavam. A gente pode, daqui a pouco, vai até mostrar aqui no analisador. E não conseguia tirar a bola do Mamelodi por longos períodos do jogo. Só que o mais assustador para mim era quando o Fluminense recuperava a bola. Quando ele recuperava a bola, estava aberto, rapidamente. E estava aberto um campo para ele transitar, para ele fazer uma transição rápida, como ele tinha feito com o Borussia Dortmund, e ele não conseguia fazer. Isso para mim foi o ponto. Vamos lá. Uma outra coisa que me chamou a atenção, antes do Mansur fazer aqui só no jogo de hoje, é como o Fluminense trabalha mal a saída de bola. Sim. A saída de bola do Fluminense foi um negócio trágico, muito ruim. Trágico de ruim. Né? A impressão que eu tenho é que a saída de bola flui um pouco mais quando tem o Thiago, pela experiência, pela qualidade que ele tem, mas é uma saída muito intuitiva. Agora, isso tem uma coisa também que a gente precisa... É impopular. É impopular. O Mamelodi saiu com uma facilidade, né? Mesmo quando o Fluminense tentava um pouco a pressão, saía numa tranquilidade, você percebia que havia uma coordenação para aquilo acontecer. O Fluminense não. É impopular, já estou me preparando para o que virá depois nas redes sociais, mas é o que eu penso. Certo, eu gosto assim. Vamos lá. O Fluminense pode ganhar da Inter... O Fluminense é favorito contra a Inter de Milão? Não. Não. O Fluminense pode ganhar da Inter de Milão? Pode. Futebol. Se fosse basquete, não teria chance. E um time que tem o Arias, eventualmente pode entrar o Ganso, você tem o meio-campista Dinamo Martinelli, você pode construir uma jogada e ganhar o jogo. E pode fazer isso em sequência até o final do campeonato e ser campeão do mundo. Tá, isso é um ponto. Então, não estou dizendo que o Fluminense está de intruso numa festa onde ele não foi convidado. Agora, a forma de classificação dos times do torneio, por ter a característica de um campeonato quadrienal no ambiente dos clubes, nos leva a algumas situações. O Fluminense é favorito ao título brasileiro? Não. O Fluminense é favorito a ser um dos 3 primeiros do Campeonato Brasileiro? Não é. Então a gente está falando de um time que enfrenta dificuldades. Que ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, evitou uma queda por circunstâncias atípicas, não é? O Fluminense é melhor do que aquilo. Ele teve questões no meio do seu projeto que atrapalharam? Teve. Mas o Fluminense não chega para esse campeonato do auge do seu rendimento dos últimos 4 anos. Sim. Né? Então, o campeonato você tinha, e não é o Fluminense, você tinha o Porto nessa situação, talvez o Benfica nessa situação, o Boca Juniors, que não resistiu à pré-Libertadores desse ano. Então, isso é um pouco inerente ao formato, né? A gente está falando de um time que tem as suas dificuldades no momento, inclusive domesticamente. É verdade. Vamos mostrar o analisador tático aí, Mansur. O que é que você preparou para a gente sobre o Fluminense? Sobre a dificuldade de pressão, eu separei 3 momentos do jogo em que algumas questões se repetiam. Então aqui o Mamelodi prepara e aqui está o Canóbio preparando para fazer um salto de pressão que ele vai fazer nesse homem da bola. Acontece que, sempre o tempo todo do jogo, o Mamelodi tinha o Mokoena, volante, vindo entre os zagueiros, tá? O Zuani, que é um dos meias, Allende, outro meia, Lucas Ribeiro, vindo do meio para dentro e concentrando 4 jogadores por dentro. Lidar com esses 4 homens por dentro e, ao mesmo tempo, os laterais bem abertos, o Fluminense teve dificuldade enorme de encaixar a pressão nessa situação. Então, o Canóbio vai saltar, só que imediatamente quando ele salta, o Martinelli percebe que ele tem um aqui
e umas costas. E o salto é errado. E o salto e vai chegar atrasado. O plano de jogo já começa sendo errado porque a execução estava cheia de dúvida, né? Tava todo No que acontece quebrado. Esse salto errado, que aconteceu várias vezes. Chegou atrasado, e o Martinelli já está longe. E quase sempre o salto do Canóbio no zagueiro gerava muito espaço entre ponta e lateral do Fluminense. Aqui o Mamelodi escapa, a bola chegava com muita facilidade para mudar o lateral direito. Esse lance o Fluminense ainda vai conseguir corrigir e fazer o corte. Logo depois, você vai ter a mesmíssima situação se repetindo desse lado, onde o Arias vai saltar para fazer a pressão e um enorme espaço vai ficar, porque um dos atacantes do Mamelodi está prendendo o lateral, como um dos atacantes prendeu o René no lance anterior que a gente viu. E esse lado é errado, deveria deixar o Cano vir e ele aqui. Ele não pode desencaixar da marcação, mesmo ele podendo marcar pela frente, ele deu o pulo muito antes, aí o Cano fica um pouco longe. E aqui o Nonato está dividido entre esse distante. E o de trás. Ele fazer esse movimento. Essa bola vai fazer movimento para dentro. E depois aqui, olha a liberdade que tem o lateral para ser o escape da saída, com o Fluminense com vários homens ficando atrás da linha da bola. Saída trabalhada, né? Você vê que é treinado, né? Isso. Eles tinham uma solução para cada... Sempre tinha solução. E a partir daí... o Fluminense não conseguiu fazer. Não, mas impressionante. A qualidade realmente do Mamelodi muito boa para manter a bola. Muito. E aqui, de novo, eles vão juntar os homens por dentro. Essa bola vai lá para o lado direito, de novo mudar com liberdade. O Canóbio, dessa vez, foi fazer o apoio lá. E aí, o que você tem por dentro? Inferioridade agora está por dentro. Tá por dentro, porque a linha aqui não tá pesada atrás. Você naturalmente tem 3 sobrando do Fluminense, porque tá muito baixo. E no meio tá mal posicionado. E esse foi o ponto do jogo. Eles faziam superioridade no meio, mas tinham pouca profundidade. Criou a combinação Samuel Xavier-Arias que o Cano chutou na trave. O jogo do Fluminense hoje foi preocupante, eu diria, para a torcida, né? Porque, ao contrário do jogo contra o Borussia, que foi empolgante para a sequência do Mundial, muito competitivo. Como muito bem disse o Mansur, o time foi caindo, né, de produção com o decorrer dos jogos. Vamos ouvir Renato Gaúcho, né, técnico do Fluminense, para saber se ele gostou do desempenho do Fluminense no jogo de hoje contra o time sul-africano. Fala, Renato. Mas armei minha equipe para ganhar. Só que, infelizmente, hoje nós estivemos um pouco abaixo dos demais jogos. Talvez por causa do calor, sequência de jogos, enfim. Mas eu sempre armo a minha equipe para vencer. Mas sabíamos que nós iríamos ter bastante dificuldades. Uma equipe rápida, uma equipe que é acostumada a jogar com calor também. Demos um pouquinho de espaço no início do jogo, depois acertamos a marcação. E é lógico que para você jogar contra uma equipe dessa, você precisa ter os cuidados defensivos também. E tivemos. Eu acho que, não tenho certeza, no futebol, às vezes, se você jogar bonito e vencer, ótimo. Mas, às vezes, você precisa saber sofrer também um pouquinho. Então, hoje, a gente soube sofrer. Eles tiveram umas 2 oportunidades logo no início do jogo. Depois, a gente se comportou bem. Como falei, a gente sofreu um pouquinho, não damos tantos espaços ao adversário. E buscamos o nosso objetivo desde que nós chegamos aqui, que era a gente conseguir a classificação. Sabíamos que os 3 jogos iam ser difíceis, como foram, mas o grupo está de parabéns, o nosso torcedor está de parabéns, porque alcançamos o primeiro degrau, a gente conseguiu. E a partir de amanhã a gente já pensa no nosso próximo adversário. Muitas vezes acontece isso no Brasil, quando você tem um jogo, um clássico, um jogo importantíssimo, a concentração é outra. E é natural do ser humano, é natural do jogador. Ele dá uma relaxada quando ele acha que o jogo não é tão difícil assim. E todos os jogos são difíceis. Então, a nossa concentração, o foco, o nosso trabalho atingiu-se o máximo contra o Borussia. E deu no que deu. Fizemos uma grande partida, não damos muita chance ao nosso adversário, merecíamos, inclusive, ter ganho. E aí, de repente, na cabeça de alguns jogadores, ou no instante do grupo todo, conseguimos uma bela atuação contra o time mais forte, teoricamente, da chave, e agora aquele relaxamento é enorme. É isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui pro pós-jogo, pessoal. Flusão aí empatou neste jogo, né? Pra mim foi horroroso, né? Infelizmente, mais uma vez o Flusão joga mal, mas se garante aí nas oitavas de final do Mundial com este empate. Se não é inscrito no canal torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo, pessoal.
Muito bem, começando o nosso Linha de Passe depois da classificação do Fluminense. Os 4 brasileiros estão classificados no Mundial de Clubes. 2 passaram em primeiro, 2 em segundo. Um desses que ficou em segundo lugar foi o Fluminense, nesse empate com o Mamelodi. O Fluminense que agora vai esperar o seu adversário, né? Pode ser o River, pode ser a Inter de Milão. Fato é que esse segundo lugar joga o Fluminense para aquela perna lá do lado do Palmeiras. Do Botafogo, né? Tira do caminho da Champions League, mas de qualquer forma... Vai pra Conference. Vai pra... O Chelsea tá desse lado. É verdade, mas acho que é mais Liga Europa, né? Conference não é mais Liga Europa, né? Conference. Não, é Liga Europa. Conference, que é um time com o elenco mais forte por enquanto desse lado. E aí, Eugênio, tá bom ou tá ruim esse segundo lugar pensando nos caminhos? Eu ouvi gente aqui no caminho falando assim, esse segundo lugar não é ruim não, porque já vai pro outro lado. Eu não sei, é tudo tão difícil. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, William? Boa noite pra você, pro Birner, pro Jean, pros fãs de esportes. Eu acho que no final das contas classificou, né? Isso é o mais importante. Passou de fase e o que vier veio. O Fluminense deixou uma impressão muito boa no jogo com o Borussia Dortmund, logo na estreia. Time muito aguerrido, com intensidade, forçando, sufocando. Mas nos outros 2 jogos, não. Embora tenha vencido o Sam por 4-2, não foi uma boa atuação e hoje menos ainda. Mas é o calor, sim, o calor tem lá a sua participação. Mas não tinha o Thiago Silva. Até que nem sofreu tanto assim defensivamente. Deu alguns sustos. Sim. Mas acho que o Ignacio deu até conta do recado ali. Assim, a grande defesa do Fábio foi logo no início do jogo, né? Uma jogada que o Heinz entrou cara a cara com ele. Mas não teve bola o Fluminense. Não conseguiu jogar. Não conseguiu. Que é uma característica desse time, que aliás apareceu contra o próprio Borussia Dortmund. Quando tem a bola, botar a bola no chão, trabalhar, aproximação, tabela, triangulação, chegar, gerar futebol. Não gerou futebol o Fluminense hoje. E ficou ali flertando com perigo o jogo inteiro, porque um golzinho eliminava o Fluminense diante da vitória do Borussia Dortmund. Ele ficou entre a liderança do grupo e a eliminação, por um gol, de um lado ou do outro. Então, já antecipando algo que todo mundo vai falar, né? Vai fazer esse balanço, foi o brasileiro com pior desempenho nessa primeira fase do Mundial, mas passou. Passou, vamos ver quem vai ser o adversário, Eu não concordo. o que ele consegue fazer nas oitavas de final e se ele consegue passar, não sei, mas mais uma vez não gostei do desempenho do Fluminense hoje. Já que o Birner não concorda, eu vou para ele, viu, Jean? Ele não concordou porque eu acho que o Birner deve pensar que nem eu, que o Palmeiras ainda foi pior, é isso? É isso, William. Tudo bem? Concordo contigo. Boa noite a você, Eugênio, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Curiosamente, os brasileiros que tinham os grupos bem acessíveis se classificaram jogando menos futebol que os brasileiros que tinham grupos muito difíceis. Eu acho que o Palmeiras foi pior. Eu acho que a atuação, por exemplo, do Palmeiras contra o Inter Miami foi abaixo da atuação do Fluminense hoje, que foi ruim, a do Fluminense. Não foi bem mesmo. Eu acho que a melhor atuação do Fluminense contra o Dortmund, que é a atuação que no final das contas garantiu a vaga, porque a diferença dele para o Mamelodi foi exatamente o resultado contra o Dortmund, quando o Fluminense foi melhor que o Dortmund, foi superior à atuação do Palmeiras para comparar com a do Porto. Então, assim, eu discordo. Agora, a grande diferença entre essas equipes é que dá para esperar bem mais do Palmeiras no mata-mata e do Fluminense, eu não sei. Boa pergunta. Quer responder, Jean? Tudo bem? Tudo bom? Não sei se o Palmeiras vai jogar bem mais, dá para esperar mais, isso eu sei. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite? Tá. Boa noite, então. Após as 18. Bom, primeiro, assim, eu acho que foi uma atuação bastante decepcionante do Fluminense. Eu acho que a coisa do sofreu, correu o risco até o final. Embora esse risco tenha sido muito pequeno, é bom que a gente diga, porque não houve futebol no segundo tempo. Claro que o torcedor do Fluminense especificamente, quando via a bola passar ali, sei lá, da intermediária, chegar no famoso último terço, ainda que ela tenha chegado pouco, obviamente que gera uma tensão, gera um nervosismo, mas é bom dizer também, não teve jogo de futebol no segundo tempo, ninguém criou absolutamente nada, o Mamelodi não foi capaz, o Mamelodi que a gente viu durante 15 minutos, talvez assustando o Fluminense pelo que produziu no começo do jogo, exigiu apenas nesses 15 minutos iniciais 3 defesas do Fábio. Depois, nenhuma finalização no alvo. Para quem precisava ganhar,
Acho que foi também uma atuação muito decepcionante dos sul-africanos. Foi uma equipe que, inclusive, ficou ali, machucava, caía, girava, rodava. Parecia que não tinha noção da urgência ou da necessidade do resultado. Então, eu nem acho que o Fluminense tenha sofrido tanto se você for avaliar o jogo pelo que ele aconteceu. Mas o simples fato do jogo permanecer 0-0 até o final, obviamente, gera uma tensão. Acho que essa discussão sobre quem foi pior, quem foi melhor, é engraçado que só a gente faz isso aqui no Brasil. Eu não vejo ninguém. O Atlético jogou mais que o Real Madrid jogou mais que o Atlético, a Inter ou a Juventus, quem está jogando mais. Porque, na verdade, não cabe muito. São comparações que eu não consigo fazer comparação olhando para adversários completamente diferentes. Acho que quando a gente olha para um campeonato em que você enfrenta os mesmos times, tal, a gente pode fazer essa análise. Nesse caso, contextos diferentes, adversários diferentes, eu sinceramente acho que está tudo muito pau a pau. Se o Fluminense foi um pouco pior, o Palmeiras foi um pouco pior, não sei. Eu acho que, repito, o grande feito foi o do Botafogo, porque passou de uma chave, essa sim, dificílima. O Flamengo passar era normal, mas conseguiu ganhar do Chelsea, que foi também um grande feito. Então, acho que esses dois, de fato, tiveram uma primeira fase melhor. O que o Fluminense pode ou não fazer, de fato, talvez tenha sido, dos 4, o que chega ao Mundial com menos expectativa. Sim. O que gera menos expectativa sobre o que ele pode fazer. Só que aí, quando faz um grande jogo contra o Borussia Dortmund, essa expectativa sobe um pouco. Aí eu acho assim, cara, vai depender muito também de adversário. Querer dizer que foi bom cair do lado mais fraco da chave, eu acho muito relativo. Porque nunca... Fraco entre aspas também, então, né? Porque vamos combinar que, meu Deus do céu, né? Não, e outra coisa, William, num campeonato como esse, diferente da Libertadores, por exemplo, que eu acho que os clubes brasileiros, quando eles caem de um lado da chave da Libertadores, vale você olhar o caminho até a semifinal. Aí vale. Porque você sabe que a chance de você ir avançando é grande. Sim. Num caso como essa Copa do Mundo de Clubes, eu acho que você tem que olhar para o próximo jogo. E o próximo jogo pode ser com a Inter. Eu acho que vai ser muito melhor para o Fluminense se ele tiver que enfrentar o River Plate ou se ele tiver que enfrentar o Monterrey. Hoje é mais provável que a Inter fique na primeira colocação, porque apesar dela estar abaixo do River Plate, é uma loucura esse regulamento, mas ela está em segundo lugar na chave. Mas se ela empatar por 1-1 ou por 2-2, ela já é líder da chave. Então, me parece que tem mais chance da Inter ser primeira colocada. E seria melhor pegar o River Plate. Agora não venha jogando bem também, né? Não vive o seu melhor momento, um monte de jogador machucado, sem estar 100%, mas olhando para a relação de forças com os outros dois times que podem ser os adversários do Fluminense, eu acho que é bem melhor pegar tanto o Monterrey como o River Plate nesse momento. Eu só acho que cair em lados diferentes, quando eles são tão radicalmente opostos como estão se formando até agora, tem uma enorme diferença para quem almeja ser campeão. Uhum. Então, exatamente. Mas por isso que eu estou falando, que almejar ser campeão, acho que assim, nunca foi o objetivo. Talvez o Flamengo tenha falado disso desde o começo. A gente vê muito rubro-negro falando, vem quem vier, vem Bayern, vem PSG. Mas eu acho uma insanidade achar legal cair contra o Bayern ou contra o PSG. Se fosse o meu caso, não ia torcer pra isso, não. Então, ser campeão nunca foi. Pegar o Inter Miami, porque o que conta é o título lá na frente. Eu acho, por exemplo, que o título do Palmeiras e Botafogo, que no começo do torneio era praticamente... Não era impossível, mas era quase impossível. Agora virou difícil. Porque o caminho para a final é um caminho totalmente viável, até o momento, totalmente viável. Até o momento que a gente não sabe quem vão ser os times na parte de baixo. Até agora, muito viável. Faltam os jogos de amanhã, né? E você chegando numa final, embalado, vai saber. É um jogo. Ou seja, se o Flamengo precisar, para ser campeão, enfrentar times que disputam título de Champions League e times muito fortes e jogam muita bola no nível muito alto o ano inteiro, do outro lado você não precisa disso. Você precisa de duas vitórias bem complicadas e não é que nós estamos falando que ganhar do Botafogo ou do Palmeiras e ganhar do Chelsea, eventualmente, sejam missões tranquilinhas também. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que assim, cara,
Vamos dizer, o Botafogo, para ser campeão, ele precisa eliminar o Palmeiras nas oitavas, eliminar o Chelsea nas quartas, eliminar o Real Madrid ou o Manchester City ou a Inter de Milão na semifinal e ganhar de um dos times do que a gente está chamando de lado da Champions League. Então, assim, esse caminho de eliminar Palmeiras, Chelsea e Real Madrid ou Manchester City ou Inter de Milão não é um caminho fácil. Então, o que eu quero dizer é, vale muito mais você olhar para o confronto das oitavas e falar, pô, legal, dei sorte nas oitavas, do que dizer, puxa, eu tenho um caminho muito bom aí, que eu só preciso passar pelo Chelsea e pela Inter de Milão ou pelo Manchester City. Manda, Eugênio. Isso me leva a uma outra reflexão aqui, né? Esse campeonato, logo no início, ficou muito marcado por essa história dos brasileiros estarem brilhando contra os europeus que estavam decepcionando, etc, etc. Essa última rodada mudou um pouco essa vibe. Porque ninguém ganhou, né? O Botafogo perdeu, o Flamengo empatou, Palmeiras sofreu ali. Suadíssimo. Hoje o Fluminense não ganhou. Então acho que baixou um pouco essa bola. E de quebra tem ainda o Boca Juniors dos sul-americanos que estavam super bem. Que foi uma vergonha. Que foi uma vergonha. A maior vergonha do torneio até agora. Então, eu acho que tem algumas situações para a gente olhar para esse campeonato. Por exemplo, o Fluminense hoje não teve uma boa atuação contra um time sul-africano. O Flamengo e o Palmeiras jogaram contra times dos Estados Unidos. E aí a gente reclama que o europeu olha para o sul-americano com certo desdém. Ah, você vai num ponto-chave aí. E nós, sul-americanos, olhamos para esses times de outros continentes com o mesmo desdém. Isso aí nós já passamos. Tem toda a razão. Exatamente. Vamos ganhar. Tem toda a razão. Só que os caras jogam bola. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em olhar daqui para frente o que vai acontecer em oitavas, quartas, semis e na final, a gente vai voltar para uma perspectiva do tamanho do clube, da história do clube, quando, na verdade, há clubes muito grandes que não estão em momentos brilhantes e há clubes que, de repente, não são aqueles que estavam tão bem assim antes, mas que chegam num estágio melhor. É isso aí, pessoal. Uma certeza a gente só tem uma certeza, é que se o Fluminense jogar o que jogou nessas duas últimas partidas, não vai dar, cara. Infelizmente não vai dar. O que jogou contra o Borussia Dortmund, a gente só viu nesse primeiro jogo. Porque o Fluminense morreu, cara. Praticamente morreu nas outras partidas. Venceu ali o chinês ali, o time coreano, mas, cara, sofreu, né? Sofreu, saiu perdendo. Agora aqui não conseguiu. A gente não viu uma jogada bem trabalhada do Fluminense. Agora é mata-mata. Agora vem as pedreiras, agora vem os timaços, agora vem os times da Liga dos Campeões. Pode possivelmente pegar uma Inter de Milão. Então, assim, o Renato ele tem que mexer nesse time corretamente, cara. Muitos diziam aí que o Keno seria titular, não foi. Entrou no segundo tempo, né? Tem a baixa do Thiago Silva. E, assim, neste jogo não teve muito erro da defesa, mas também não teve ataque. Então agora é preocupante. Já é o seu segundo jogo, terceiro jogo, um jogo bom e 2 ruins. Que o Fluminense teve que sair atrás do time lá da Coreia. Agora o Fluminense não saiu do 0-0. Claramente mais qualificado, tecnicamente melhor, e não conseguiu fazer o gol, né? Então, assim, agora é preocupação. Mata-mata, agora é oitavas de final. E é isso, pessoal. Se você está feliz aí com a classificação do Fluminense e preocupado, né, com o desempenho do time, deixe seu like e seu comentário também. Isso faz uma enorme diferença. Ajuda aqui a gente dentro da plataforma, ajuda o canal a crescer, ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas também. Valeu, pessoal!